Bom dia, meus queridos. Que bênção estar aqui. Eu agradeço muito pelas orações, elas foram ouvidas por Deus. Eu realmente, anteontem, senti muito receio de não poder vir e eu queria estar aqui. Provavelmente uma virose muito forte me acometeu, já tinha passado por parte da minha família e muito vômito, muita diarreia. Eu tive a experiência de viver como uma planta, irmãos. Não saía do vaso durante o dia todo, a noite toda. Eu só não fiquei desidratado porque dizem que, não sei, 80% do nosso corpo é água. Então você vê que eu tenho muita reserva aqui no meu corpício, né? Para desidratar precisava de muita coisa. Mas senti receio de não poder vir. A oração de vocês, da nossa igreja lá, foi ouvida pelo Senhor. Eu estou bem, graças a Deus, estou muito bem, em condição de poder servi-los sem nenhuma restrição. Nessa manhã, alegre por poder estar aqui nesse lugar que nos inspira tanto. Quero dar a notícia para vocês que eu já consegui registrar lá em Ribeirão Preto o fã-clube do pastor Cezinha Cita. Eu sou o presidente da diretoria, já temos muitos sócios, e é por isso que ele vai ter que estar comigo lá. Eu falei, não, eu vou no carnaval, essa data é tão nobre assim, você quer que eu vá a Laranjeiras? Tudo bem, só você assumir de vir comigo aqui na minha conferência também. Mas enfim, queridos, muito feliz de estar mais uma vez com meu filho, compartilhando o mesmo altar. Meus filhos e a igreja que eu pastoreio são a minha melhor pregação. Não que eu receba ou mereça qualquer glória nisso, muito mais do que o que eu pude derramar, e derramo sobre eles. O coração de discípulo é que faz funcionar. Dessa vez, já tem alguns anos que eu vim aqui pela última vez, e eu mudei de patamar, irmãos, desde a última vez que estive aqui. Em primeiro lugar, eu entrei na adolescência. Então agora eu tenho um neto que se chama Tito e manda em mim. Inclusive foi ele quem passou essa virose para mim, mas está valendo, pela alegria de tê-lo na minha casa. Mas agora, em dezembro, eu completei 60 anos. Então eu sou oficialmente um idoso. Não parece, mas sou. E a única vantagem que eu descobri disso é de poder usar aquelas vagas que a gente sempre cobiçou e nunca pôde usar. Agora eu estou usando, mesmo quando há vagas normais disponíveis, eu paro na de idoso só para me vingar. Mas há um privilégio em chegar nessa fase da vida, que é a de poder me dedicar, e essa é a minha prioridade nos próximos anos. Eu estou cheio de paixão por Deus, cheio de planos, cheio de gás. Mas entendo que os próximos anos da minha vida devem ser prioritariamente dedicados a fortalecer e abrir caminho para uma nova geração. Eu percebo claramente que a geração que vem depois é mais forte, mais poderosa. Ela só precisa de respaldo, de cobertura, e precisa de gente que abra espaço, porque muitas vezes os que estão ocupando o lugar não dão espaço para que floresça essa gente nova de Deus. Meu filho é um exemplar disso, mas há muitos outros, inclusive aqui. Nessa manhã eu quero compartilhar a palavra com você, daquilo que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu sei que numa conferência como essa se espera que o fogo se alastre, e é muito importante o fogo de Deus nas nossas vidas. Sem o Espírito Santo, eu digo sempre que fazer a obra de Deus sem unção é pura presunção. Então queremos fogo de Deus, mas precisamos também de estruturas. O vinho novo é necessário, o odre certo é fundamental, do contrário o vinho se perde. E nós temos um desafio na nossa nação. Eu creio que não é diferente aqui nas cidades que estão representadas por vocês. Não é diferente de Ribeirão Preto, onde eu vivo. Nós temos, em primeiro lugar, uma realidade super positiva. Os céus do Brasil continuam abertos. Amém? Os céus do Brasil continuam abertos. A igreja está prosperando, florescendo, amadurecendo.
muita gente se convertendo, os templos estão cheios, pelo menos onde a vida de Deus é assim. Essa é a boa notícia, mas há uma realidade paralela e até mesmo antagônica que nos desafia, que é a quantidade de pessoas que, tendo provado a fé, a abandonam. E aí nós temos dois grupos, nós temos os desviados e os desigrejados. São grupos distintos. Os desviados são aqueles que, tendo provado a graça de Deus, abandonam tudo, radicalmente voltam ao pecado, se perdem e não se identificam mais como cristãos. Os desigrejados não. Os desigrejados são aqueles que continuam dizendo que são crentes. Boa parte deles continua vivendo uma vida moralmente correta, cumprindo certos princípios da nossa fé, mas eles não querem a igreja. Eles acham que eles podem servir a Deus no isolamento. Alguns deles, na verdade, hoje militam contra a igreja, que eles chamam de religião. E eu fico sempre muito desafiado com essas realidades e perguntando a Deus os porquês. A resposta para esse fenômeno é muito complexa, eu não pretendo dá-la aqui. Mas eu diria que boa parte daqueles que já estiveram conosco e não estão mais, fizeram essa escolha por uma questão de expectativas. Expectativas equivocadas, colocadas na igreja, e que eles não conseguiram encontrar. Então, decepcionados, eles se vão. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. É uma palavra de ensino, mas ao mesmo tempo, eu acredito que ela vai ressaltar as coisas boas que nós temos e os preços que precisamos pagar. Preste muita atenção nisso. A gente que vem para a igreja com a expectativa de encontrar na igreja um supermercado, uma loja de conveniência. São pessoas que saem de casa no domingo para se abastecer e manter a semana. Nada mais do que isso. Se elas encontram um bom auditório, com um bom pregador, com boa música, isso é suficiente. Elas acham que vida de igreja é isso. E dessa forma elas não criam raízes, porque ninguém quer morar num supermercado. Ninguém faz aliança com uma loja de conveniências. Você vai lá quando precisa. Concorda comigo? E se abrir uma na outra esquina com algumas vantagens, você vai deixar de ser cliente ali para buscar em outro lugar. Uma parte dos crentes vive assim. Outros veem a igreja como um pronto-socorro. Quando eles estão mal, eles sabem onde podem ser atendidos. E sim, nós precisamos ser esse lugar onde os feridos são abraçados e curados. Mas a igreja também não pode se prestar a ser apenas um pronto atendimento. Eu acho que você não leu aí na porta, pronto atendimento Zoe. Não é isso que somos. Há algo muito além do socorro aos nossos perrengues. E essas expectativas equivocadas, muitas vezes, depois de um tempo de busca, trazem frustração. Nós precisamos viver e passar adiante, escute isso, a expectativa correta. O que é vida de igreja? Se nós tivermos a resposta certa, nós vamos alinhar o nosso coração com isso e vamos valorizar essa experiência que é absolutamente maravilhosa. Vida de igreja. E para te mostrar o que é vida de igreja, a partir de uma referência sólida, saudável, eu quero te mostrar uma fotografia. A fotografia de uma igreja abençoada, de uma igreja viva, de uma igreja saudável, porque nem toda igreja é saudável, admitamos, mas eu quero lhe mostrar
a fotografia de uma igreja saudável. E olhando para essa fotografia, nós vamos entender que tipo de comunidade nós fomos chamados a ser. E quem sabe alguém aqui possa realinhar as suas expectativas ou fortalecer as suas expectativas. O retrato que eu quero lhe mostrar está em Atos capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 12. É a descrição de uma igreja saudável. Na verdade, um momento de uma igreja saudável. A igreja de Troade. Está escrito o seguinte na palavra de Deus: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu disse que eu ia mostrar uma fotografia de uma igreja exemplar, mas naquele tempo não havia máquina fotográfica, irmãos. Então a fotografia nos é passada em termos de palavras. Um homem muito minucioso, Lucas, procurou descrever a reunião de uma igreja saudável. Eu acho que aqui a gente tem um bom modelo para seguir, porque nos nossos dias há de tudo. Eu viajo bastante, a minha prioridade é sempre a igreja local a qual o Senhor me chamou a pastorear, porque é ali que se valida tudo aquilo que eu prego lá fora. Mas viajando bastante, eu percebo muitas igrejas, e algumas delas são, elas são empolgantes. Às vezes eu volto para casa com inveja. Às vezes eu penso, que bom seria se a minha igreja fosse igual àquela, nesses termos ou naqueles. Mas eu acho que a melhor referência que nós podemos ter é a que vem da palavra de Deus. Eu, poucos meses atrás, fiz uma viagem à Turquia, levando um grupo à Turquia, e lá nós mergulhamos nas mensagens de Jesus às 7 igrejas da Ásia, que na verdade são a mensagem de Jesus à sua igreja de todos os tempos. E eu voltei muito mexido por esse mergulho, porque a gente busca a igreja do nosso gosto, do nosso sonho, a igreja que está dando certo, de acordo com aquilo que a gente vê à nossa volta, mas nós deveríamos buscar a igreja que está no coração de Jesus. Por isso é um bom estudo olhar para as 7 cartas de Jesus à igreja. Ali você vai encontrar as coisas que fazem Jesus vibrar e as coisas que Ele repreende quando vê no nosso meio. Muito bem. Aqui nós temos uma referência, a igreja de Troade, uma fotografia de um culto de domingo, e que me mostra o que é vida de igreja. Eu queria falar para você nessa manhã sobre o que é vida de igreja. Diga comigo, vida de igreja. E a primeira coisa talvez não lhe empolgue muito, mas é necessário dizer. Vida de igreja, irmãos, tem rotina. Fica comigo, vida de igreja tem rotina. O texto que nós lemos começa dizendo: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, como eles sempre faziam.
Todo primeiro dia da semana essa igreja se reunia. Fazia parte dos hábitos, da agenda cíclica desses irmãos. Domingo era dia de estar junto para cultuar a Deus. Todo domingo. Aliás, em toda a igreja no primeiro século era assim. Domingo se tornou o dia do Senhor desde que Jesus ressuscitou. Você se lembra? Ele ressuscitou ao terceiro dia. O terceiro dia é o domingo, o primeiro dia da semana. E desde então os cristãos passaram a se encontrar no domingo para cultuar. Quando eu digo que vida de igreja tem rotina, eu queria que você não confundisse isso com tem mesmice. Porque no coração de muita gente, rotina significa mesmice. Não estou falando de mesmice. Eu estou falando de hábitos virtuosos, essenciais à nossa fé. Sabe, o que você é, as virtudes que você tem, as coisas boas que há na nossa vida, são mais resultado das nossas rotinas do que das experiências extraordinárias que nós vivemos. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês tomaram um banho dentro das últimas 24 horas? Quem tomou um banho dentro das últimas 24 horas? Levante a sua mão se você tomou um banho. Levante mesmo. Se não tomou, por favor, não levante. Não levante a sua mão. Que bom que você tomou um banho. E eu imagino que no dia anterior você também tomou banho. E no dia anterior você também tomou banho. Isso é uma rotina. Você escova os dentes todos os dias, certo? São essas coisas que mantêm a sua saúde. Você come todos os dias. Eu não sei como é a sua refeição, mas se ela obedece certos horários e padrões, ela está lhe abençoando. Você viu esse homem zarrão que pregou antes de mim aqui? A minha versão 2.0, diz ele. E eu e a Mônica, minha esposa, nós fizemos de tudo para dar o melhor aos nossos filhos. E às vezes nós produzimos algumas experiências extraordinárias que marcaram a sua memória. Eu me lembro, por exemplo, de uma ocasião, eles eram pré-adolescentes. Eu e a mãe deles já tínhamos saído do Brasil algumas vezes para ministrar em outras nações. E numa daquelas viagens, eu pensei, puxa, seria tão bom se nós pudéssemos trazer os nossos filhos conosco numa dessas ocasiões. Então, quando voltamos para o Brasil, nós fizemos um plano. Eu chamei os dois, Gabriel, a Monique, 2 anos mais velha que ele. Eu disse, filhos, nós gostaríamos de ter as férias dos sonhos. Nós vamos ter que nos esforçar. Era um outro tempo da nossa vida, sair do Brasil, 4 pessoas, em tempos de férias, alta estação, custaria muito, nós não tínhamos assim tanto recurso. Então nós precisaríamos priorizar aquilo, juntar dinheiro. Mas eu estava disposto a fazer, e quando eu compartilhei o plano com eles, eles vibraram, eles disseram, uau, que bom. Vamos então, quando conseguirmos o dinheiro suficiente, ter férias em Orlando, lá nos parques de Orlando, ótimo. Eu comecei então a guardar dinheiro para isso, priorizar esse desejo. Depois de algum tempo, eu tinha praticamente todo o dinheiro que precisava, faltava muito pouca coisa. E aí me veio, irmãos, um comichão de ofertar tudo aquilo, dar na casa do Senhor. Eu senti que eu precisava pegar aquele dinheiro guardado por um bom tempo e ofertar no altar. Mas eu disse, bem, mas esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é da família, dos meninos. Eu sei que se eu falar com a Mônica, ela vai dizer, vamos ofertar, porque ela é muito generosa.
Mas eu tinha certeza que eles, dois pré-adolescentes, sonhando com aquelas férias, iriam colocar o pé na porta. Então eu os chamei, eu disse: filhos, nós já temos praticamente o dinheiro que precisamos para as férias que nós tanto desejamos. Mas eu senti no coração o desejo de ofertar isso. E nós podemos ficar sem nada e acreditar que o Senhor vai nos levar. O que vocês acham disso? Eu não sei quando Ele vai nos levar, nem como, mas nós ofertamos e esperamos em Deus. Essa é a minha proposta. Eu esperava pai, que isso? Nós estávamos já prontos para a viagem, mas eles me surpreenderam, porque já naquela época eles tinham fé no seu coração. Então os dois disseram: vamos ofertar, vamos entregar tudo ao Senhor, e o Senhor vai nos levar aos Estados Unidos. Assim nós pegamos aquele volume de dinheiro, era um bom dinheiro, imagine 4 pessoas indo para os Estados Unidos, em janeiro, época de férias escolares, com avião, com hotel e tudo mais necessário. Nós entregamos no altar, não contamos para ninguém, absolutamente ninguém. Isso foi uma experiência da nossa família. E eu disse para eles: olha, nós entregamos, então não adianta você plantar a semente e ficar tirando a terra toda hora para olhar. Se a semente caindo na terra não morrer, fica ela só. Ela precisa morrer. Esquece, deixa que Deus vai nos levar quando Ele quiser. Porque eu, na verdade, estava achando que Deus iria demorar para fazer aquele milagre. Mas não se passaram 15 ou 20 dias, eu recebo o telefonema de um pastor dos Estados Unidos, um amigo, de uma igreja que eu já tinha visitado e ajudado no momento de crise. E esse pastor dizia: Danilo, nós vamos fazer a nossa conferência aqui, lá perto de Nova York, em tal data. Será que você tem espaço na sua agenda para vir nos abençoar? Eu olhei a agenda e disse: sim, eu posso ir. Ele falou: bem, mas só que tem uma coisa, dessa vez nós não queremos que você venha só. Dessa vez nós queremos que você venha com a Mônica e com os meninos, porque vocês nos abençoam tanto e nós amamos tanto vocês que queríamos abençoá-los. Eu pensei: uau, essa eu não esperava. Mas pensei também: as nossas férias dos sonhos em Orlando, ele está me chamando para New Jersey, lá em cima. Mas antes que eu dissesse assim, ele disse: tem mais uma coisa. Na verdade, você nem pode dizer não, porque nós já contratamos o serviço e só precisamos marcar a data. Além de vir aqui pregar para a nossa igreja, estar conosco, nós já separamos uma semana em Orlando para vocês. E já providenciamos hotéis e carro alugado. Eu vou mandar um casal de pastores para estar com vocês lá. E amados, não muito tempo depois, lá estávamos nós, vivendo as férias dos sonhos. Foi inesquecível, foi maravilhoso o tempo que passamos, a experiência que vivemos, tremendo. Mas sabe, o Gabriel e a Monique não são fruto de viagens como essa. Eles não foram formados pelos bons celulares que eu dei quando pude dar e na hora certa. Na verdade, eles são resultado das nossas rotinas, daquilo que nós vivemos todo dia. Sentar à mesa, conversar sobre tudo, usar da disciplina do ensino, beijar, abraçar, coisas que acontecem, sabe, toda hora. É isso que os formou e é isso que forma a nossa vida. É isso que dá qualidade a uma igreja. Falando assim, parece que eu estou chovendo molhado. Mas, irmãos, nós vivemos numa geração, eu vejo alguns pastores oprimidos, porque eles se sentem na obrigação de criar um mega show, um mega evento a cada semana para manter a sua assistência. Porque, na verdade, a igreja que eles pastoreiam não é uma igreja de discípulos, é uma plateia.
E uma plateia tem a expectativa do show, da novidade, da adrenalina, da dopamina. Então nós precisamos, fazer um show pirotécnico a cada mês para que a igreja permaneça. Essa não é a igreja que o Senhor planejou. A igreja que o Senhor planejou está descrita no livro de Atos. Perseveravam todos os dias no templo e de casa em casa, comiam juntos, partiam o pão. Era a repetição de hábitos virtuosos. Célula de novo, culto de domingo de novo, vigília de novo. É isso que produz uma igreja saudável. Se você está buscando um lugar movido a novidades, não que Deus não faça, já eu falo das novidades. Eu acredito que você esteja no lugar errado aqui. Eu conheço essa igreja, conheço seus pastores. Nós sim estamos sempre buscando aquilo que Deus quer fazer agora, mas nós valorizamos as disciplinas espirituais. Escuta isso que eu vou lhe falar, se puder, guarde na sua mente e no seu coração. O novo é empolgante, mas o de novo é essencial. O novo é empolgante, mas o de novo é mais importante. É aquilo que você faz de novo, e de novo, e de novo, que vai lhe dando consistência, e que vai dando consistência à igreja do Senhor. Então diga comigo, vida de igreja tem rotina. Uma outra coisa que eu vejo nessa foto é que vida de igreja tem propósitos. O texto diz exatamente o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Ou seja, naquele domingo eles estavam reunidos com o fim, com o propósito, com o objetivo de partir o pão, de celebrarem juntos a ceia do Senhor, de tomarem uma grande refeição de comunhão. Esse era o objetivo da reunião. E amados, se há uma coisa importante na nossa dinâmica, é o propósito. Tudo tem que ter propósito naquilo que nós fazemos. Esses dias eu estava pregando e lá nós temos um espaço maior assim na plataforma. E às vezes essas coisas como microfones e equipamentos eletrônicos falham. Então nós costumamos deixar aqui uma mesa menor com um microfone backup, para se esse falhar, o pregador ter logo acesso a um outro equipamento. Bom, isso faz parte das nossas rotinas. Mas naquele culto em especial eu percebi que a mesa não estava aqui. E eu olhei para trás, imaginando que aquele microfone falhasse. E eu vi que a uns 10 metros de distância estava a mesinha com o microfone backup. Eu não perdi a oportunidade. Quando terminou o culto, eu chamei o responsável, o técnico de som, esses heróis. Aliás, ao falar dos técnicos de sons, nós temos que exaltá-los, porque eles são parceiros dos pastores e dos músicos. Nós dependemos deles e eles se esforçam tanto. Eles merecem o nosso aplauso. Dê um aplauso para aqueles que servem aqui nesse ministério, irmão. Eles são muito especiais. Mas naquele dia ele levou um carão. Por quê? Porque eu chamei ao final do culto e eu perguntei exatamente o seguinte: filho, qual o propósito daquele microfone a 10 metros de mim? E ele ficou meio desconcertado e ele entendeu o recado. No domingo seguinte o microfone estava de novo no seu lugar. Tudo na vida da igreja tem propósito, precisa ter, e se não tem, precisa ser descartado, porque é um peso, é um problema. Queridos, nós precisamos ser e gerar discípulos
racionais. Eu quero que você entenda bem isso. Não se trata de pessoas que não movem fé, mas se trata de gente que entende o porquê faz as coisas. Quer ver? Por que você costuma levantar as suas mãos quando adora? Talvez se eu perguntar isso aleatoriamente na minha igreja, alguém vai dizer: uai, pastor, é que eu cheguei aqui e eu nunca tinha adorado. Então, eu olhei para o lado, tinha um crente com a mão levantada. Eu olhei para o outro, tinha também. Eu falei: então é assim. E ele passou a levantar as mãos enquanto adora. Ou seja, ele faz um gesto sem compreender o propósito. É como um papagaio que fala daquilo que não entende. Não, queridos, nós precisamos ter o porquê de tudo. Quando eu levanto as minhas mãos diante do Senhor, eu sei o que estou fazendo. Isso para mim e para o Senhor é um gesto de entrega, de rendição. Quando eu fecho os meus olhos para orar, não é porque Deus não ouça a oração de quem ora de olhos abertos. Quando eu fecho os meus olhos para orar, é só para não me distrair. É só para olhar para dentro de mim, não perder o foco, olhar para Deus, tem propósito. Será que você é um crente curioso? Será que você é um questionador? Não sei se eu vou gerar problema aqui para o Cezinha, mas eu gosto de crentes questionadores. Não entenda mal, há dois tipos de questionadores. Tem aquele questionador que questiona para prevalecer, para gerar confusão. Ele não quer uma resposta, ele quer vencer um duelo. Com esse eu não perco tempo, nem na igreja, nem nas redes sociais. Quando eu percebo que alguém quer só confusão, eu saio fora. Mas um outro tipo de pessoa que é muito bem-vinda é aquela pessoa que pergunta o porquê, porque dentro de si ela tem um desejo de entender, ela quer entender. Nós deveríamos entender tudo o que fazemos na igreja. E tudo o que há na igreja precisa cumprir uma função. Então, mesmo estruturas simples e habituais, como reuniões, pequenos grupos, células, ministérios, cultos públicos, tudo tem que ter propósito. Você sabia que tem coisa que tem propósito por um tempo e depois perde? Exemplo, quem foi que inspirou Noé a construir uma arca? Alguém pode me dizer? O Senhor, certo? A arca não foi ideia de Noé. Deus o mandou construir a arca, Deus lhe deu a planta. E ele gastou anos da sua vida construindo a arca. E a arca foi uma bênção, ela tinha um propósito. Ela salvou Noé e sua família, ela preservou a raça humana. Mas veio o dilúvio, a família de Noé foi salva, as águas baixaram. E quando a terra estava seca, Deus disse: Noé, sai da arca. E quando Deus disse: Noé, sai da arca, não era sai para voltar. Noé, a arca perdeu a sua função, perdeu o seu propósito, já deu o que tinha que dar. Esquece a arca, guarda uma foto se você quiser contar para os seus filhos, mas parte para outra. E você sabe que muitas vezes nós perdemos parte da vida que temos, porque nós não estamos dispostos a descartar coisas que perderam o seu propósito, rotina, costumes que perderam o seu propósito, programações que perderam o seu propósito, se tornaram obsoletas. Então escuta, vida de igreja tem propósito. Talvez você não entendeu ainda. De vez em quando eu sou surpreendido, ainda hoje, com alguém chegando para mim na minha igreja e dizendo: pastor, eu amo essa igreja, eu gosto de vir aqui, a palavra me abençoa, os louvores, mas pastor, eu não estou afim de participar de uma célula, porque é um programa a mais. E a minha resposta vai ser: você não entendeu o propósito. Na verdade, a célula é a reunião mais importante dessa igreja, é ali que você tem nome.
no meio dessa multidão, você é só mais um, ninguém te acompanha, ninguém te forma. Não é mais uma reunião para ocupar a sua vida, é algo de propósito denso, você precisa estar ali. E a minha resposta é sempre: se você não está disposto a estar numa célula, me desculpe, mas você não está disposto a estar nessa igreja. Quer dizer que eu não posso vir aqui sempre? Pode, você pode estar aí todos os domingos, pode dar o seu dízimo aí. Você pode até dizer para as pessoas que você é dessa comunidade, mas não é. Porque você despreza uma das coisas com mais propósito na nossa estrutura, a sua célula. Percebe como propósito é importante? Porque quando eu sei o propósito, eu pago o preço por ele. Quando eu acho que é só mais uma coisa, pronto, eu posso descartar, deixar em segundo plano. Crentes maduros, irmãos, buscam entender o propósito de tudo. Amém? Vida de igreja tem propósito. E vida de igreja tem também oportunidades únicas. Se eu disse que muitas coisas são a repetição, eu preciso dizer também que muitas vezes Deus promove circunstâncias que são excepcionais, que são diferentes. E bem-aventurados aqueles que participam. O texto diz que naquele primeiro dia da semana, quando eles estavam reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, preste atenção nisso. Quem estava na igreja de Troade naquele domingo? Ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Alguém aqui gostaria de ouvir Paulo pregar alguma vez na vida? Esse homem que escreveu quase metade do Novo Testamento, cheio das revelações de Deus. Eu pagaria caro por uma conferência onde Paulo está pregando, mas não é possível, nós não somos espíritas, então é só para o povo daquela geração mesmo. Mas mesmo o povo daquela geração não podia ouvi-lo sempre. Paulo estava pregando naquele domingo e ele partiria no dia seguinte. No domingo seguinte ele já não estaria mais ali. Sabe o que significa? Que muitas vezes Deus vai trazer oportunidades únicas que somente aqueles que dão valor para a rotina desfrutam. Quem foi que aproveitou a oportunidade de ouvir o apóstolo? Olha que ele estava bastante empolgado, né? Ele pregou até a meia-noite e depois da meia-noite ele renovou as forças, ressuscitou um morto e pregou até a manhã seguinte. Eu não sei se você percebe, mas Lucas, que está contando a história, parece que estava meio cansado, porque ele faz questão de frisar por pelo menos 3 vezes que Paulo prolongava o seu discurso. Mas e daí? Ouvir um homem desse vale muito a pena e não é todo dia. Eu dou graças a Deus por muitos de vocês que viajaram e vieram de longe para estar aqui no Incendiários. Não é todo dia. Aqui vocês vão ouvir algumas pessoas que vocês não conseguem ouvir sempre. Vocês vão ter acesso a certas experiências que no dia a dia da igreja não serão contadas. Eu fico me lamentando de não permanecer aqui até o final. Amanhã vão estar aqui Jackson, pastor Jackson Antônio, seu filho também. Uau! Esse cara é fogo puro, o Incendiário está garantido só pela presença dele aqui. Mas não é todo dia, tem que trazer o cara de Londres. Amados, e quão bem-aventurados são aqueles que estão presentes quando Deus promove algo diferente. Às vezes é uma programação, é uma conferência, mas às vezes é um vento que sopra. Você se lembra de Pentecoste? Estavam 120 reunidos no mesmo lugar, rotina, mas de repente veio do céu vento. O som como de um vento impetuoso soprou sobre o lugar onde estavam reunidos. A rotina foi visitada pelo Espírito Santo e algo diferente aconteceu. Graças a Deus
que na vida da igreja tem novidades, amém, queridos? Porque se eu não falasse isso, talvez você achasse que nós viveríamos, não é, apenas as coisas cotidianas. Deus sempre faz coisas lindas e inexplicáveis e que não são editadas novamente. E aí quem se dá bem sabe quem é? O fominha, o que não perde nada. Pensa, Jesus Cristo ressuscitou. E no domingo os discípulos estavam trancados numa sala com medo dos judeus. E Jesus Cristo foi visitá-los. Que reunião tremenda, irmãos. Jesus apareceu no meio deles com seu corpo glorificado. Diz: paz seja convosco. Eles puderam abraçá-lo. Mas o vacilão do Tomé não estava lá. Perdeu. Não é perdeu, mané, perdeu Tomé. Depois as pessoas quiseram contar para ele o que aconteceu. Ele dizia: eu não acredito, só acredito vendo, mas perdeu. Não participou, não deu valor. Ainda bem que Jesus foi misericordioso e apareceu no domingo seguinte de novo. E Tomé pôde se curar da sua incredulidade, não é? Como é importante que nós estejamos presentes. Sabe, a ausência não é pecado, mas é sempre um risco você se ausentar. Porque pode ser que naquele dia o Espírito Santo sopre diferente. Uma unção que não vai vir em outra ocasião. E bem-aventurados são aqueles que estão lá naquela vigília. Pode ser que naquele dia o pregador vai trazer algo que você não vai ouvir em lugar nenhum. E que vai ser uma chave para a sua vida. Então, tenha sempre a expectativa. Escuta isso. Eu pelo menos procuro me abastecer dessa realidade. No meio das rotinas da igreja, eu tenho sempre a expectativa de que Deus faça algo novo e diferente. Eu acredito que Ele está fazendo algo novo e diferente aqui nessa conferência. Agora, vida de igreja tem também preço a ser pago. Quem já descobriu aqui que ser um crente vai demandar algum preço pago na vida? Quem já descobriu? Não colocam isso no contrato. Quando chamam as pessoas para conversão, elas não falam, os pregadores não falam disso. Mas vida de igreja tem preço a ser pago. Ainda no versículo 7 diz que Paulo exortava-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. O homem pregou demais, irmãos. Fica tranquilo, eu não vou me inspirar em Paulo. Eu nem estou com essa energia toda. Não vou abusar de você. Mas pensa, o melhor pregador do mundo, pregando por 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Você pode estar no seu espírito aceso, empenhado em receber tudo, mas não brinca não. Você vai se cansar, sua mente vai se cansar, sua coluna vai doer. Vai chegar uma hora que você vai ter que se esforçar muito para reter aquilo que está sendo ministrado numa situação como essa. Sabe o que é surpreendente? Estava todo mundo lá. A partir de um certo momento, um preço tinha que ser pago por cada um daqueles crentes, mas ninguém arredou o pé. Todo mundo decidiu valorizar aquilo que estava acontecendo naquela noite. Eu imagino que de vez em quando algum irmão se levantava, sem querer perder a próxima revelação do apóstolo, mas corria lá e tomava um café para suportar até o fim. Eu acho que passava pela mente dos irmãos, pelo menos alguns deles, mais carnais: ai meu Deus, está tão bom, mas quando é que ele vai parar? Quem nunca, né? Quem nunca desejou que o pregador dividisse a mensagem em 2? Mas o fato é que todo mundo permaneceu, porque essa era uma igreja saudável. As pessoas não estavam ali simplesmente
para desfrutar de um conforto, elas queriam crescer, elas queriam aproveitar as oportunidades únicas que Deus dava. Então, se tem que pagar um preço, tem que pagar um preço. Vamos lá, irmão. Eu, vendo a carinha de vocês aqui me ouvindo, eu tenho a sensação que muitos estão pensando, bem, o pastor Danilo está falando coisas tão básicas, e eu tenho que concordar. Eu vim falar para vocês nessa manhã sobre coisas básicas, mas a não compreensão dessas coisas básicas tem feito muitas pessoas saírem da igreja. Porque algumas pessoas vieram para a igreja como se ela fosse um resort. Eu quero um lugar tranquilo, onde eu recebo uma palavra, não muito longa, mas poderosa. Eu quero um culto onde as músicas que são cantadas são aquelas da minha preferência, que tocam mais a minha alma. Eu acho que eu tirei aqui que tocam mais a minha alma. E aí nós fazemos um culto para nós mesmos. Pronto. Senão os irmãos da mídia, os midianitas, né? Os midianitas podem me atacar depois. Então, graças a Deus pelos midianitas da nossa geração. Eles são amigos, irmãos. Os antigos não eram. Então, pessoas que vêm para a igreja com a expectativa de deitar eternamente, receber uma palavra que acalente o seu coração, mas que não envolve preço a pagar, elas não permanecem numa igreja bíblica. Porque numa igreja bíblica tem oração, numa igreja bíblica tem trabalho, numa igreja bíblica tem voluntariado, numa igreja bíblica tem reunião que demora. E para tudo isso é preciso pagar um preço. Quantos de vocês aqui são líderes de célula? Quantos são líderes de célula? Levante a sua mão, faça assim, você é um testemunho. Glória a Deus por tantos líderes de célula. Eu sei ou imagino o preço que você paga. Porque eu pelo menos tenho todo o meu tempo dedicado à obra de Deus, a igreja me sustenta, eu posso me dedicar plenamente a isso. A maioria de vocês não. Precisam trabalhar para gerar o sustento para a sua família. E você chega então numa terça ou quarta-feira em casa, cansado do trabalho, com tantas coisas pessoais a resolver, e você tem que correr, mal dá para tomar um banho, e corre para uma célula, para compartilhar com os irmãos aquilo que você tem. Graças a Deus por sua vida, isso é vida de igreja. Ninguém lhe enganou, pelo menos aqui eu acho que todo mundo sabe que tem que pagar esse preço, não é? Vocês são uma igreja de oração. A casa de oração dessa igreja é não apenas conhecida pelo Brasil, é conhecida nos céus. Essa igreja é movida pela oração, mas eu sei que não é fácil orar, não é fácil manter um calendário de oração pessoal. Paga o preço. Assim são as igrejas saudáveis. Então lá estavam os irmãos, tentando vencer o sono, para não perder nada do que o apóstolo tinha a compartilhar. Eu te dou parabéns, porque já são 12:20, você permanece aí, e talvez mais do que o cansaço, já começa a vir aquela voz interior do seu estômago, concorrendo com a pregação. E eu reconheço que eu não sou nenhum apóstolo Paulo, então é pura disciplina da sua parte, permanecer. Mas amém, é assim que cresce a igreja, gente interessada, gente que paga o preço com alegria, gente que diz eu vou ficar até o fim, porque tem tanta riqueza nisso, que eu não posso perder. Eu vou sair um pouco aqui das regras da homilética para explorar uma figura, porque eu preciso dizer para vocês também que vida de igreja, além de tudo isso que eu falei, tem glória e unção. Puxa, eu esperava um pouco mais de entusiasmo de vocês. Eu sempre soube que essa é uma igreja ultra pentecostal. Eu vou falar de novo, acho que você não entendeu. Irmãos, vida de igreja tem glória e unção. Agora parece que está mais de acordo com a identidade de vocês. Mas eu quero mostrar isso na fotografia de uma maneira figurada. Tudo que eu estou falando até aqui é bem literal.
Mas no versículo 8, Lucas diz o seguinte: havia muitas lâmpadas no cenário onde estávamos reunidos. Parece, e na verdade é apenas um detalhe estético. Como ele não podia tirar a foto e botar no Instagram, então ele quis descrever o cenário, e ele diz que havia muitas lâmpadas no local onde estavam reunidos. E lendo isso outro dia, o Espírito Santo me fez viajar. Às vezes ele faz isso com a gente, e me disse: Danilo, essa é a igreja ideal, um lugar de muitas lâmpadas. Mas, claro, Lucas está falando do ambiente, das lâmpadas que não eram dessas de LED ou halógenas. Não, as lâmpadas que havia naquele cenáculo eram lamparinas abastecidas por azeite, e havia muitas. E o que o Espírito Santo me falou é: Danilo, esforce-se para construir uma igreja assim, cuja reunião possa ser descrita não no natural, mas no espiritual. E havia muitas lâmpadas no lugar onde nós estávamos reunidos. Deixa eu tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes, irmãos, nós temos uma expectativa equivocada, na verdade, na contramão. Nós pensamos: está chegando a conferência, incendiários, ou está chegando o culto de domingo, eu preciso ir lá me abastecer, eu preciso ir lá receber uma oração do pastor, receber uma palavra, ser renovado na unção. Essa, infelizmente, é a expectativa da maioria dos crentes nas nossas igrejas. Mas deveria ser diferente. Nós deveríamos, na verdade, nos encher no nosso lugar secreto. Nós deveríamos todos ter uma vida íntima com Deus, profunda, de oração e adoração, trancados no nosso quarto, buscando a Deus todos os dias. E chega uma hora que vai chegando a conferência, vai chegando o domingo, e você fala: eu estou transbordando, eu estou cheio de azeite, a minha lâmpada está brilhando, e eu vou me reunir com os meus irmãos para resplandecer a glória de Deus. E chega uma lâmpada, chega outra lâmpada acesa, e chega outra lâmpada, e 10, e 100, e 1000 lâmpadas acesas, e havia muitas luzes. E, amados, esse culto é completamente diferente. Eu digo porque eu sou um pregador, e muitas vezes eu me sinto na obrigação de acender as lâmpadas enquanto eu prego. E sinceramente, essa não é a minha função. Essa não é a nossa função, Cezinha. Acender as lâmpadas, a gente até tenta. As lâmpadas são acesas na presença de Deus. A reunião da igreja deveria ser um encontro de luzes acesas, sabe? Incendiários. Uau! Isso tem um sentido profético. Um monte de gente queimando para Deus, reunidos num lugar para depois se espalharem pela terra. É isso que vocês pretendem ser, não? Então, pelo amor de Deus, da próxima vez que você chegar aqui, chegue cheio, chegue brilhando, chegue transbordando, chegue nessa igreja, chegue na reunião de célula, sabe, com algo de Deus para derramar sobre alguém. Já pensou como seria tão mais poderosa essa reunião se, ao invés de todos vocês esperarem que uma profecia fluísse de um pregador desse altar, imagine se todos vocês tivessem trazido uma profecia, uma palavra de conhecimento, um dom a compartilhar, uma oração de cura, e estivessem se movendo uns entre os outros, derramando da glória de Deus. Quão mais poderosa seria essa reunião? Essa é a igreja dos sonhos de Deus, onde todos funcionam, onde todos são ungidos, onde todos brilham, e não apenas alguns que têm o privilégio e a responsabilidade de ocupar esse espaço aqui. Amém? Diga comigo: vida de igreja tem glória e unção. Mas eu preciso lhe dizer também
É essencial que eu diga isso. Que vida de igreja tem decepção? Alguém aqui já descobriu que na igreja nós temos decepções? Vida de igreja tem decepção. Versículo 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Irmãos, aconteceu isso numa reunião abençoadíssima. Um crente caiu, um crente morreu. Meu Deus, como assim? Imagine se nós estivéssemos lá, o apóstolo Paulo empolgado, compartilhando a mensagem, e de repente um burburinho, as pessoas correm, dizem, o Eutico caiu, alguém grita, ele está morto. Paulo tem que parar de pregar. Imagine a família daquele discípulo correndo desesperada. Imagine o líder de célula do Eutico. Todos. Não era para acontecer. Irmãos, fala comigo. Era para um rapaz estar sentado numa janela, no terceiro andar. Era para acontecer, não? Sim ou não? Não, não era para acontecer. Era para ele estar lutando contra o sono e ninguém perceber o seu estado e chegar lá e dizer, meu irmão, sai daí, você está com sono, fica em pé ali, toma um café. Não era para acontecer, mas aconteceu. E pastoreando já há quase 40 anos, irmãos, eu tenho visto acontecer tantas vezes na igreja, na minha igreja, porque não era para acontecer, que traz uma tristeza, que traz uma decepção, que abala todo mundo, sabe? É aquela notícia de que aquele líder que estava impressionando todo mundo com sua paixão, se desviou, voltou para o pecado, não era para acontecer. Sabe, é aquela irmã que ela é coluna no ministério de intercessão. Pela oração dela, tanta gente recebeu milagres. E agora ela tem um câncer. E toda a igreja está orando por ela. E chega a notícia de que a irmã fulana, nossa intercessora mor, faleceu, partiu. Mas Senhor, logo a irmã fulana. Muitas vezes nós somos surpreendidos por coisas que não fazem parte do normal, mas acontecem. E como é importante nós sabermos disso, sabe por quê, irmãos? Muita gente deixa a igreja nessas crises, porque tinha a falsa expectativa de que a igreja é o céu. E acontecem coisas piores, o mau testemunho de alguém, o crente que, embora viva num lugar onde a honestidade é o padrão, ele trapaceou, passou o outro para trás. Não era para acontecer, não é o que é ensinado, mas aconteceu. E aí? De vez em quando, você ouve falar que o reverendo fulano, o pastor ciclano, tão insensado, tão respeitado, caiu em adultério, vivia em adultério. Como assim? E você sabe por que muita gente desiste e cai por essas circunstâncias? Porque não entendeu que vida de igreja tem decepção. Estava na ilusão de que a igreja é o céu. Será que você já descobriu que essa igreja, por mais abençoada que seja, não é o céu? Quem já descobriu que a comunidade Zoe não é o céu, irmão? Quem tem certeza disso? Se tiver alguma dúvida, olha para o seu irmão aí e fala boa tarde para ele. A igreja não é o céu, irmãos. Isso é criancice, nós esperarmos que a igreja seja o céu, tudo perfeito, tudo no lugar, sem más surpresas, sem decepções. Se você
depende disso, você não vai permanecer. A igreja no máximo é uma agência do céu. Você já foi numa agência de viagens? Você vai lá, os caras vão te mostrar uns folders, uns vídeos, umas viagens maravilhosas para o Caribe, que se você bobear, você vai comprar. Mas você não está no Caribe, você está na agência. Você ainda vai ter que chegar ao Caribe, pagar o preço por isso. A igreja é a agência, não é o céu. Nós precisamos estar prontos, não é normalizar o pecado, normalizar a doença, normalizar a decepção com o outro, não é normalizar, mas entender que essas coisas às vezes acontecem e nós precisamos reagir e superar. Porque do contrário as decepções vão nos derrubar. Eu quero terminar lhe mostrando uma última coisa que eu considero muito importante também. Na vida da igreja tem sempre milagre e restauração. Quem tem um testemunho aqui de milagre e restauração na sua vida? Levanta a sua mão, balança a sua mão assim, só para que as pessoas vejam. Está vendo? Vida de igreja saudável tem milagre e restauração. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Se houve o susto, a decepção, o choro, a angústia, a tristeza, até o desespero, na sequência houve um milagre. Porque uma igreja saudável, às vezes ela precisa, presta atenção, eu estou terminando. Uma igreja saudável, às vezes precisa processar as suas perdas, mas às vezes ela precisa lutar por aqueles que ela perde. Eu penso que às vezes nós temos sido muito resignados. Ouvimos a notícia, Eutico caiu. O irmão fulano morreu espiritualmente, está no pecado, e o que a gente faz? A gente sente a tristeza e assume a resignação. Que pena, não é? Mas não foi assim que agiu aquela igreja. Não foi assim que agiu o apóstolo Paulo. Quando Eutico caiu, a igreja parou para restaurá-lo. Paulo parou de pregar. Havia uma prioridade, socorrer. E, amados, sinceramente, eu acredito que houve uma ressurreição aqui. Algumas pessoas entendem que quando Paulo chega, abraça o rapaz e diz: não vos perturbeis que a vida nele está. É como se Paulo estivesse dizendo assim: não foi um engano, irmãos, ele está vivo. Não, a minha Bíblia diz que ele foi levantado morto. Quando Paulo diz a vida nele está, Paulo está profetizando sobre o moço que morreu. Paulo pega aquele que caiu e morreu e ele o abraça, e ele transfere para ele o calor da sua fé, e ele profetiza sobre esse rapaz. A vida nele está. Nós não abrimos mão da vida desse rapaz. E você sabe o que aconteceu? Restauração, milagre. Eutico ressuscitou. Eu quero profetizar que por causa desse espírito que Deus está liberando de novo sobre essa comunidade, muitos dos nossos Eúticos vão voltar aos cultos, muitos daqueles que estiveram aqui e não estão mais. Eles vão voltar a cultuar e servir a Deus conosco, porque haverá quem os abrace, quem profetize vida sobre eles. E quem pague um preço para que eles não sejam simplesmente colocados na conta dos perdidos. Paulo ressuscita o Eutico e volta a pregar. Irmãos, se antes ele até a meia-noite pregou animado, você imagina depois de ressuscitar um morto. Aí ele pregou até o dia seguinte, até o raiar da alva. E todo mundo lá, inclusive o Eutico. Eu gosto de ler
que conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. A alegria da igreja foi renovada, o vigor, sabe? A partir dali, irmão, se tinha gente lutando contra o sono, a partir daquela restauração, daquele milagre, todos estavam acordados, todos estavam despertos, porque os milagres que acontecem na vida da igreja reestimulam a nossa fé. Eu disse tudo isso, quero orar com vocês, porque eu reconheço que essa igreja aqui, que eu não estou visitando pela primeira vez, essa igreja é uma igreja saudável do século 21. Aqui vocês têm a bênção de estar num lugar onde as coisas de Deus estão acontecendo a partir das rotinas virtuosas. E tudo que eu quero é fortalecer isso no seu coração e quem sabe produzir um louvor na sua vida, que você olhe à sua volta e diga, tudo isso que eu vi aqui o pastor mostrando na fotografia da igreja de Trode, eu vejo na minha igreja. E eu dou graças a Deus por isso. Eu estou no lugar certo, é aqui que eu vou permanecer. Quantos recebem essa palavra? Eu quero que você fique em pé. Nós vamos ter um momento de oração, se os músicos quiserem subir aqui.